Estamos hoje na quinta igreja do Apocalipse, a igreja de Sardo. Eu vou ler para vocês aqui todo o texto porque é pequenininho. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora em que sobre ti virei. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestidos de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardo é uma igreja que foi a capital da Lídia, hoje se encontra ali na atual Turquia. Tratava-se de uma cidade fortificada. Isso quer dizer que tinha muros. A posição geográfica dela dificultava que fosse uma cidade invadida. Então ficava construída no alto de um monte e tinha despenhadeiros e tinha muros. Então, para invadir essa cidade era muito difícil. Isso não impediu que a cidade fosse invadida pelo menos 2 vezes, mais ou menos em 500 a.C., quando Ciro, rei da Pérsia, invadiu essa cidade, e 200 anos também antes de Cristo, quando Antíoco Epifânio também tomou essa cidade. Qual que é a situação da cidade? Era uma cidade tão fortificada, era uma cidade tão protegida, que os soldados e as pessoas eram muito arrogantes. Então, se você observar, 500 a.C., a cidade é tomada. Depois, 200 a.C., vem se aproximando da nossa era, quando todos daquele tempo já haviam morrido. Então a arrogância cresceu de novo, a cidade é novamente invadida. A história conta que Ciro invadiu a cidade pela uma única fenda que tinha, fala que um buraco que tinha, e pegou os soldados dormindo. Ele ficou mais ou menos lá 20 dias rodeando a cidade, e os soldados estavam dormindo. Por que é que os soldados estavam dormindo? Eles não acreditavam que os soldados inimigos teriam êxito em invadir a cidade, por isso dormiram. E sempre que aqui no livro do Apocalipse, a igreja, por exemplo, de Sardes ou de Sardo, não é a igreja de Sardo, a igreja de Jesus que está em Sardo. A igreja refletia o que a cidade era, porque os próprios moradores daquela cidade é o que formaram a igreja. Mas percebe-se que a igreja não era chamados para fora, não era de fato separada do mundo. Sempre o mundo estava influenciando dentro da igreja. Então, sabemos um pouquinho da história da igreja. O nome dessa cidade, Sarde, significa príncipe de gozo. Sabemos que as cartas eram endereçadas diretamente ao pastor da igreja. E não sabemos quem era o pastor da igreja naquela época. Em todas as cartas, Jesus vai aparecer de uma forma especial. Em uma carta, ele aparece como aquele que tem os olhos como chama de fogo. E isso fala de alguma situação daquela igreja, Jesus aparecendo ali
com os olhos como chama de fogo. Aqui, Jesus aparece, conforme lemos, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, muito provavelmente, é o que está em Isaías, capítulo 11 e versículo 2. Número 1, o Espírito do Senhor. Senhor fala de governo, de rei, de domínio. 2, Espírito de sabedoria. Isso fala daquele que soluciona os problemas. Sabedoria foi que Salomão pediu para Deus para governar o povo. O terceiro é o Espírito do conselho. Então, pessoas, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, e pessoas que têm o Espírito Santo têm bons conselhos, sabe falar palavras boas, palavras de vida. O quinto Espírito, Espírito de fortaleza, de poder ou de fortaleza. Isso aqui fala da segurança, sabe aquele crente que está seguro na sua fé, ou que aconteça o que acontecer, ele está com os olhos voltados para o monte, a sua casa está firme na rocha, ele não vai desistir da sua fé, ele não vai negar o seu Deus, ele tem certeza que Deus está velando por ele. Então é o espírito de fortaleza ou de poder. O sexto é o espírito de conhecimento. Então é um atributo de Deus, vamos dizer assim, mas o Espírito Santo é que dá conhecimento. O conhecimento, ele faz com que o crente não cometa o mesmo erro 2 vezes. Ele aprende com as experiências, ele sabe o que pode e o que não pode. Ele não tem apenas sabedoria, mas ele tem conhecimento, ele sabe das coisas. E o sétimo é o espírito de temor. Temor fala de respeito, fala de reverência. Você percebe as pessoas que tratam as coisas de Deus, a reunião, a leitura da palavra na igreja, o culto, não aprendeu a tirar a sandália dos pés. Aqueles que gostam de colocar, de numerar essa igreja em uma época e em um período em que a igreja viveu, numeram a igreja de 1600, por exemplo. É um período em que a igreja da reforma, pós-reforma. Então, quando se reforma a igreja vem com aquela coisa de reformado, de somos melhores, só que daí a pouco começa o problema. Então, é uma igreja que tinha tudo para ser uma boa igreja, mas Jesus vê uma igreja que parece que está viva, mas está morta. Ou seja, começou a confusão dentro da própria igreja. Depois ninguém entende ninguém. Geralmente, nas cartas, Jesus traz um elogio e uma repreensão, ou só uma repreensão. Neste caso específico aqui, tem igreja que só recebe elogio, tem igreja que recebe elogio e repreensão. A igreja de Sardo, ela recebe só repreensão, não tem elogios. Então a crítica de Jesus é que a igreja era uma igreja que tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Agora, se vocês observarem as igrejas que eu falei nos vídeos anteriores, todas elas tinham um problema. Tinha as influências da doutrina de Jezabel, tinha os nicolaítas, tinha lá os balaonitas, tinha perseguição do imperador, tinha problemas financeiros. Essa igreja de Sardo, ela não tinha problema, não tinha perseguição, não tinha heresias, não tinha falso profeta. Jesus não viu esse problema na igreja, porque era uma igreja morta. E quando a igreja já está morta, Satanás não precisa de brigar contra aquela igreja. Não precisa de ter problemas na igreja. A igreja já está morta, não tem que preocupar com ela. Por falar em igreja morta, quando eu era criança, eu lembro que o pastor pregou de uma forma muito engraçada. Ele diz que um dia ele percebeu que a igreja que ele pastoreava estava morta. Então ele fez o seguinte: ele convidou as pessoas para o culto de domingo e falou que seria um funeral, o funeral da igreja. Então o que acontece? Ele vem no dia ali do culto, a igreja encheu porque ia ter um funeral da igreja, o pessoal não entendeu o que estava se tratando.
tinha um caixão ali na frente, de frente ao altar, e o pastor começou um culto como se fosse um culto fúnebre. Cantou aqueles hinos que canta em funeral, fez uma pregação sobre a morte, e no final do culto ele disse que as pessoas poderiam fazer uma fila e cada um deveriam passar para ver o morto. E dentro daquele caixão tinha um espelho. Então as pessoas olhavam dentro do caixão e via a sua própria imagem. Então as pessoas saíram daquele culto chocadas, porque eles foram curiosos para saber quem estava morto e viram a sua própria imagem. Não é a igreja que morre, a igreja somos nós. Então pessoas morrem dentro da igreja e vai adoecendo a igreja. É preciso de que haja um reavivamento espiritual. Aí se vocês observarem, daqui a pouquinho, Jesus fala assim, confirma os que estão para morrer. Então não estavam totalmente mortos. Sabe quando a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, por exemplo? Então a pessoa está como morto, mas ainda não morreu. Você pode fazer um ressuscitamento, né? Uma reanimação ali, uma massagem, e a pessoa pode voltar de novo a respirar. Eles estavam vivendo um sono letal, estavam para morrer. Então era preciso de um cuidado para que eles voltassem à vida. E aqui no versículo 3 diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e guarda e arrepende. Lembrar do que recebeu e ouviu, a igreja precisava urgentemente de voltar para a palavra de Deus, voltar para a Bíblia. A igreja vai perdendo, a igreja fica como se fosse uma terapia, como se fosse um encontro, uma reunião, e a Bíblia fica de lado. Pessoas ignorantes que não vê a palavra de Deus como um mapa, como uma fonte, como uma norma, não vê como um alimento. Eles vão à igreja e quer fazer um barulho, quer fazer uma revolução, mas eles não se alimentam e, consequentemente, ficam doentes. Pessoas que têm nome que está vivo, mas está morto porque não guardou a palavra de Deus. É isso que está dizendo. Então deveria voltar para a palavra, que era voltar para aquilo que recebeu, para aquilo que ouviu. Recebe a mensagem, mas depois ela fica de lado. Voltar para a vigilância. Vigilância, eu falei no comecinho do vídeo que a cidade era uma cidade forte e o povo era arrogante. E por causa da arrogância, eles foram invadidos pelo menos 2 vezes, que eu trouxe para vocês aqui o exemplo, e sofreram na mão dos inimigos, porque pensavam que ninguém adentraria aqueles muros. É preciso do cristão tomar cuidado. O inimigo não brinca de ser inimigo. A igreja sofre os seus ataques. O adversário se levanta contra a igreja e é preciso de vigilância. Vigilância. Não é barulho, não é movimento, não é reunião, é vigilância. Fortalecimento na palavra de Deus e vigilância e voltar à santidade, porque senão Jesus viria contra eles como um ladrão, ou seja, não teria um aviso prévio. Todas as igrejas têm uma promessa. Aqui temos 3 promessas. Primeira promessa, andarão com Jesus de branco. Olha, se você anda com Jesus nessa terra, nessa vida, então você terá o direito de andar com ele também na eternidade de branco. É a primeira promessa. A segunda promessa, não riscarei o seu nome do livro da vida. Deus não rejeitará você. E a terceira promessa é, confessarei o seu nome diante do Pai. Em outros versículos bíblicos, aquele que confessar Jesus aqui diante dos homens, também terá testemunho, será confessado diante do Pai. Ou seja, o próprio Jesus Cristo vai pregar, vai falar sobre você no mundo espiritual. Olha que coisa mais linda. E o texto encerra como em todas as outras cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Infelizmente, quem está morto não consegue ouvir mais nada. Se você ainda ouve alguma coisa,
firma no Senhor Jesus. Volte para a palavra, volte para a vigilância, volte para a santidade, porque as portas da salvação, da graça ainda está aberta. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.